Oi, oi. Esperar um pouquinho. Entrei um pouquinho atrasada. Beber uma água. Que importante, né? Não faz parte da live, mas beber água, gente, nossa, é extremamente importante pro processo de emagrecimento, de vida saudável. Então, caprichem na água aí. Subiu um pouco, sim. Aí. Bom, vamos começar então. Era pra eu estar transmitindo esta live também no YouTube e no Instagram. Porém, estou com um probleminha na transmissão do YouTube e do Instagram. Talvez comece a iniciar aí a transmissão, mas não sei se vai dar certo, tá? Vamos ver, estou tentando. Estou ao vivo acredito que no Facebook e no Instagram. Estou testando uma nova plataforma aqui para transmissão das lives, então acho que tá dando certo. Bom, vamos ver aqui. Tá. Gente, acho que deu. Então vou começar agora aqui no Instagram mesmo, tá? Independente se tiver ou não lá. E então, queria agradecer você que tá aqui, já que tá vendo essa live e que quer saber mais como que vai continuar emagrecendo, né? Ou também serve para quem não quer engordar nesse período de festas e finais de semana, tá? Final de semana, então quer dizer que a gente pode usar tudo isso que eu vou ensinar, tudo isso que eu vou falar hoje aqui nessa live para o resto do ano, não só para Natal, para Ano Novo. Então tudo que eu vou falar aqui a gente pode sim utilizar sempre, tá? Na manutenção aí e na perda de peso. Então, na manutenção do peso perdido e na continuidade do peso. Temos uma cachorrinha morta ali de cansaço. Bom, então, a primeira coisa, vou olhar aqui pra câmera do YouTube e do Facebook, tá? Mas, às vezes, só pra vocês saberem porque eu estou olhando para o lado, tá bom? Bom, de qualquer forma, nós iremos começar, então, a falar bem certinho. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é continuar comendo e o que você quiser e perder peso ou continuar comendo as coisas que você deseja naqueles momentos, no final de semana, nas festas e não ganhar peso, tá? A primeira coisa que eu quero dizer, o que é isso? É você saber equilibrar as duas coisas. É você saber que
você tem que comer em quantidade adequada. Vou falar disso mais pra frente. Então, o que é essa quantidade adequada? Como saber a quantidade adequada para esse momento e saber equilibrar essas duas coisas. Só que o equilíbrio dentro do processo de emagrecimento e de vida saudável não é 50-50. O emagrecimento e o processo de vida saudável tem um equilíbrio desequilibrado, onde o ideal é que em 95% do tempo você esteja consumindo os alimentos que são saudáveis, que vão te auxiliar no processo de emagrecimento, de diminuição do percentual de gordura corporal e de melhora dessa composição corporal. E também, é claro, vão te trazer um benefício da saúde. Em 5% do tempo, você vai estar consumindo os alimentos que não são tão saudáveis assim e que talvez possam te engordar se consumidos em grande quantidade ou em grande frequência, que seria além desses 5%. No 5%, você estaria escolhendo, então, os alimentos que poderiam ser não tão saudáveis ou uma quantidade muito grande daqueles alimentos que são saudáveis. Porque a saúde e a perda de peso, elas também dependem da quantidade, gente. Então, comer além da saciedade é um indicativo de que você não está fazendo bem para o seu corpo. Então, não é só uma questão relacionada a engordar ou emagrecer, tá? É uma questão relacionada também com a saúde, a quantidade. Então, é claro que relacionado à quantidade de comida saudável, não vai ter problema você consumir um pouco a mais para sua saúde, mas no emagrecimento vai impactar de forma bem expressiva, mesmo que seja comida saudável, tá? Então, lembrar que o desequilíbrio é o equilíbrio na alimentação saudável. 95% do tempo comendo coisas que são saudáveis e que vão favorecer o teu processo de emagrecimento e 5% do tempo comendo alimentos que talvez não favorecerão o teu processo de emagrecimento e ou em quantidade maior do que você precisaria estar consumindo naquele momento, certo? Bom, e o que é comer o que você quiser e continuar emagrecendo? A gente falou. E o que não é isso? O que não é comer e continuar emagrecendo? Não é você comer todos os dias um pouquinho de cada coisa. Comer um pouquinho de cada coisa, gente, não funciona quando a gente fala de processo de emagrecimento. Por quê? As coisas que nós queremos naturalmente comer um pouquinho a mais, nós tendemos a comer muito. Mas isso não é por uma questão de falta de controle, e sim por uma questão de que aquele alimento em específico que a gente está falando, então, alimentos que são muito ricos em carboidratos, em gorduras ruins, que são refinados, são alimentos que são feitos pela indústria para nos fazerem comer em grande quantidade. Então, às vezes, não é uma questão de que eu não consigo me controlar ou que você não consegue se controlar, ou mesmo que você consiga se controlar, você está comendo ali todos os dias isso, mas sim, é uma coisa de que a indústria está favorecendo que a gente perca o controle. Então acaba ficando muito mais difícil da gente conseguir seguir aí uma alimentação saudável e atingir a composição corporal esperada, tá? Composição corporal esperada é o quê? É a quantidade de gordura corporal e esteticamente o quanto você quer ter, tá? Mas não quer dizer que o quanto você quer ter é ou não saudável. A gente tem um percentual de gordura que é saudável, mas não necessariamente é o percentual de gordura que você quer ter
por questões estéticas. Então, são coisas diferentes que a gente precisa sempre ir lapidando e entendendo cada vez mais. Não só eu como nutricionista, mas você que quer fazer parte, que quer estar num processo ativo no teu emagrecimento, tem que entender essas coisas também. Porque dessa forma você vai conseguir colocar em prática tudo que for orientado por mim, nutricionista, de uma forma muito mais clara. Então, é importante que você entenda o que tem por trás dessa orientação, o que tá ali para te auxiliar, para te ajudar, para te trazer esse entendimento, essa autonomia alimentar dentro do processo de emagrecimento. Então, é importante que você entenda o porquê, tá? Só que, quando a gente fica sempre só tentando comer um pouquinho de tudo, a gente acaba fazendo só o nosso prazer. Então, a gente só tá respondendo ao nosso prazer, ao nosso bem-estar. E isso não é uma coisa boa. Por que não é uma coisa boa? Porque nem sempre nós podemos pensar só em relação a prazer. E comida dá muito prazer. E é uma coisa muito boa. Não é à toa que existem muitas pessoas que acabam desenvolvendo um quadro de compulsão alimentar. Então, o que acontece? Quando você tem um quadro de compulsão alimentar, a pessoa, ela responde muito ao prazer dela, tá? Ou se ela tem um quadro de comer emocional, que ela come as emoções dela, ela responde muito ao prazer dela. Claro, são condições que precisam de tratamento específico, mas são condições mais extremas para eu conseguir exemplificar para vocês o que é só respeitar o seu prazer em relação à alimentação. Então, a gente tem que entender que a alimentação, na verdade, ela é uma necessidade. Relaciona-se com prazer? Sim, com certeza. É importante ter prazer na alimentação? Sim, com certeza, porque senão a gente não consegue seguir essa alimentação saudável por muito tempo. Só que a gente não pode respeitar só isso, porque na verdade o prazer foram nós que atribuímos e não o nosso corpo que precisa desse prazer vindo da alimentação. Tá? Então, é importante entender isso para que você saiba dizer alguns nãos em alguns momentos que serão necessários. E o comer o que você quer em algumas ocasiões envolve dizer não em muitas outras ocasiões para que você possa dizer aquele sim de vez em quando. 95% que eu falei antes, tá? Só que, para algumas pessoas, esse comer só um pouquinho, muitas vezes ou todo dia, talvez dê certo. Porque essa pessoa, ou ela vem de uma alimentação onde sempre ela comia muita quantidade daquelas coisas e reduzindo a quantidade ela vai perder peso sim, mas se ela não melhora a qualidade, ela não vai conseguir prolongar essa perda de peso ou manter o peso perdido, tá? Outra ocasião que pode dar certo, outra situação que pode dar certo, esse padrão de comer só um pouquinho de tudo que você quiser, é se a pessoa tem uma genética favorável. E sim, existe isso de genética. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para perder peso, para perder gordura. E isso, obviamente, favorece que essas pessoas tenham um melhor resultado só reduzindo a quantidade das coisas. Tá? E possam fazer mais exceções, possam comer mais coisas que elas querem. Isso não quer dizer que você vai conseguir. Você que às vezes tem mais de 30 anos, você que às vezes já tem um metabolismo mais lento desde pequeno, ou você que está obesa ou obeso, você que tem algum problema, alguma doença relacionada à alimentação, e você que sofre com o sobrepeso ou com a obesidade desde sempre. Essas pessoas tendem a não responder muito rápido, tá? Sem contar aquelas pessoas que já vêm fazendo várias dietas aí ao longo da vida, né? Isso, e pode ser uma vida muito curta,
tá? Não quer dizer que só porque é uma pessoa mais velha, que só essa pessoa vai ter problema. Não, pode ser uma pessoa nova que veio fazendo muitas dietas por um curto período de tempo e acabou sim desenvolvendo uma dificuldade para emagrecer. Isso pode também estar relacionado com pessoas que têm uma relação ruim com a comida, que isso dificulta muito, ou uma relação ruim com o corpo, isso também dificulta muito a prática, a parte comportamental da dieta, tá? E a parte comportamental da dieta está extremamente relacionada com o nosso tema de hoje, que é comer e continuar emagrecendo. Por quê? Se eu falei que você vai comer, mas você não pode comer muito, o que você tem que fazer, tá? Você tem que trabalhar o teu comportamento. Então, é o comportamento alimentar que tá em jogo aqui para que você consiga equilibrar essas calorias, porque as calorias importam, principalmente nessa situação onde a qualidade não é legal, então as calorias importam, tá bom? Bom, além disso, tá? Saber tudo isso vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. Então, o benefício de você entender o como comer, o porquê comer dessa forma, vai te ajudar a perder peso e manter esse peso. Quem é meu paciente sabe que eu bato muito na tecla. Você vai perder peso, mas você tem que aprender a manter esse peso baixo. Não adianta a gente fazer uma estratégia radical, uma estratégia onde você vai passar fome e você não vai conseguir. Então, por isso é extremamente importante aprender a lidar com essa situação. Com essa situação de Natal, com essa situação de Ano Novo, com essa situação de festas. Isso é de extrema importância e é muito, muito, muito importante que você coloque em prática. Não adianta você ver a live e não colocar nada em prática, tá? Isso não causa mudança, tá? Conhecimento não muda comportamento. Isso uma vez uma colega minha me disse na faculdade e eu nunca mais esqueci. Então, conhecimento não muda comportamento. O que muda comportamento é ação, tá? Não é conhecimento. Conhecimento ajuda muito, porque daí você sabe como mudar. Mas precisa de ação para que o comportamento mude, tá? Emagrecer é o quê? É você reduzir o percentual de gordura. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Porque quando você vai comer alguma coisa diferente, provavelmente, isso em 99,9% dos casos, vão pesar mais, tá? Então, vamos dizer que ali, Natal, 24 e 25, você come alguma coisa diferente. Ou um final de semana específico, tanto no sábado quanto no domingo você faça uma exceção. Você vai pesar mais na segunda-feira. Não quer dizer que você está mais gordo ou mais gorda, tá? Não quer dizer que você não está emagrecendo. Quer dizer que você está mais pesado. Emagrecer é igual redução de percentual de gordura. Não é redução de peso. Sempre falo isso para os meus pacientes. Se você baixar a percentual de gordura e não baixar 1 grama na balança, pra mim não tem problema nenhum, tá? E nem pra tua saúde. Ninguém olha pra você e fala, ai, quanto você pesa, né? Todo mundo olha visivelmente como você está, inclusive você se olha no espelho e pensa como você tá, se você tá gostando. E isso não inclui quanto você pesa, e sim o percentual de gordura que você tem, tá? Entendendo isso, é importante saber que, aprendendo a lidar com essas situações, você vai conseguir continuar emagrecendo e, ao mesmo tempo, encaixar as coisas que você gosta. Então, se você gosta de comer um panetone, um chocotone, uma massa, um risoto, alguma fritura, um bolo, né, um sorvete, algumas coisas assim, você consegue colocar aquilo na tua rotina de forma que não fique pesado, não seja frequente, porque exceção tem que ser exceção. Por mais que normalmente as exceções na nossa vida são regras, né? Então a gente coloca exceções com frequência na nossa vida, então elas acabam se tornando uma regra.
mas elas não podem acontecer todos os dias. Então, isso é uma coisa que você precisa entender, tá? Se você gosta de comer alguma coisa e aquela coisa não favorece o teu processo de emagrecimento, e isso acontece com absolutamente todo mundo que quer emagrecer, você tem que entender que você vai ter que dizer não para aquelas coisas muitas vezes. Talvez todas as vezes você vai ter que dizer não. Mas isso não quer dizer que você nunca vai comer. Quer dizer que você vai deixar de comer muitas vezes, mas quando você for comer, você vai comer em pouca quantidade, tá? Esse é um segredo muito, muito, muito grande, tá? Tentar comer o mínimo possível. Por quê? Comer, sair fora da dieta, comer as coisas fora da dieta é exatamente igual você gastar no cartão de crédito, tá? Ou, enfim, gastar o tanto que você vai gastar aí no teu dia a dia, no teu mês. O que acontece? Quando a gente gasta todo mês, você tem um tanto que você pode gastar, tá? Então, vamos dizer que você possa gastar R$1.000. Se você gasta 1.010, é tranquilo. Você paga. Você economiza um pouquinho ali no mercado, não sai ou compra alguma coisinha mais barata do que precisar e beleza, pagou. Agora, daí você gasta 20, gasta 30, gasta 50, 100, 500, 1.000. Chega uma hora que vira uma bola de neve, você não consegue mais pagar aquela dívida e ela só vai acumulando. E ela só vai se resolver a partir do momento que você disser vários nãos, tá? Então, quando você come alguma coisa, é exatamente igual. Se você tem um tanto X de calorias ou uma quantidade, uma lista de qualidade alimentar para seguir em determinado período, em determinado tempo ali, ou pro resto da sua vida que seja, você pode comer coisas que não estão ali, tanto em qualidade quanto em quantidade. Com certeza você pode. Só que lembrar que é proporcional. Se você comer um brigadeiro, é melhor do que comer 2. Comer 2 brigadeiros é melhor do que comer 3. Comer 3 brigadeiros é melhor do que comer 4. Comer 4 é melhor do que comer 10, que é melhor do que comer 20, que é melhor do que comer 30. E isso vale para qualquer outro alimento, tá? Então, é proporcional. Não existe aquilo de, bom, já que eu comi, foi tudo, tá? Não existe isso. Eu sei que a gente faz e que tá no nosso cérebro que a gente faz. Inclusive, a gente pode fazer uma live sobre isso, vou até anotar pra falar sobre isso, que é um tema legal, mas não é assim que funciona pro nosso corpo. Nosso corpo não entende dessa forma. Então, já que eu comi, eu vou comer tudo hoje e daí amanhã eu recomeço. Não, o corpo não fecha saldos de 24 horas, tá? Então, sempre vai ter ali o tempo. Então, você pode tentar fazer uma conta calórica, por exemplo, a cada 10, 15 dias. Mas, ali, uma semana, um dia, não muda muita coisa, tá? Bom, então, eu quero falar um exemplo de uma paciente minha, pra vocês entenderem isso, do processo aí de abrir mão e de comer coisas que você quer. Essa paciente, ela seguia assim, ó, muito, 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 muito certinho durante a semana, assim, mas muito mesmo, tá? Chegava sexta-feira à noite, ela tomava uma garrafa de vinho. No sábado, ela comia certinho também. Aí sábado à noite, ela já comia alguma coisinha, assim, mas nada que atrapalharia ela. Mas daí ela tomava 3, 4 chopps, mais uns 5, 6 drinks. E no domingo bebia de novo, mas seguia a dieta. Beleza. Passou uma consulta, eu falei pra ela, fulana, diminui aí a quantidade de álcool, tá? Porque a minha função é orientar. Não posso obrigar que o paciente faça nada. Orientei a ela que diminuísse. Ok. Passou, né, ali outra vez. Na primeira, ela teve um senhor de um resultado muito bom. Na segunda já não foi tão bom assim. Na terceira, ela não teve resultado. E eu falei,
Se você não diminuir a bebida, e eu não falei pra ela parar de beber, você não vai emagrecer. Você não vai perder gordura. Não adianta. Ainda mais bebida alcoólica, tá? Ainda mais bebida alcoólica. Então, beleza. Ela saiu de lá e falou, Paula, eu vou diminuir, escreve o que eu tô falando. Quando eu voltar, eu vou ter tomado uma tacinha de vinho na sexta, uma tacinha de vinho no sábado e no domingo eu não vou beber. Aí eu, bom, beleza, no retorno dela, um mês depois, olha, o resultado foi incrível, foi muito bom. E ela bebeu, gente, porque era uma coisa que é importante pra ela. Então, se ela pudesse escolher entre comer um brigadeiro, entre comer um bolo, uma massa, um risoto, uma fritura, ou beber, ela preferia beber alguma coisa que ela gosta, porque é o que ela gosta de fazer e tá tudo bem, tá? O importante é que ela reduziu e ela viu o resultado. Então, assim, só que nos outros quesitos ela era muito dedicada. E isso que faz o resultado, é o todo, é o 95, não é o 5, tá, gente? É o 95, não o 5. Agora, outra paciente. Essa paciente, muito interessante, porque ela come as coisas com frequência, durante a semana ela faz bem certinho, mas final de semana ela sempre come alguma coisinha. Normalmente não é bebida alcoólica, tá? Mas ela sempre come alguma coisinha diferente. E qual que foi o segredo dela? Comer pouco. E quando eu falo pouco, gente, é pouco, de verdade, tá? Meio hambúrguer, por exemplo, né? Que poderia ser comido o hambúrguer inteiro com batata frita com coca, ou algum outro refrigerante. Ela come meio. Isso é muito importante. Ou ela vai ali e tem arroz, por exemplo, no churrasco tem arroz, tem maionese e carne. Ela adora arroz e maionese. Ela pega uma colherzinha pequena de cada um com carne e salada, tá? Isso fez com que ela viesse perdendo peso desde o início, porque ela entendeu desde o início o processo. Ela entendeu que comer pouco fazia parte e que era extremamente necessário. E que sem isso ela não ia sair do lugar, tá? Então, se ela comesse pouco, e eu tô falando comer pouco dessas coisas, não que você tem que comer pouco de comida saudável, de comida natural. Comida natural e saudável, você tem que comer o quanto for necessário pra você. Essas outras coisas, quanto menos você comer, melhor. Então, sim, comeu pouco. Pra o quê? Pra satisfazer só a vontade da boca, a fome da boca, essa fome que dá de comer pelo sabor mesmo, não se você tá com fome ou não, tá? E tem mais um exemplo de uma paciente que é, nossa, extremamente dedicada. Ela perdeu mais de 10 quilos já. Ela vem de um histórico onde ela era mais gordinha quando era criança, mas quando ela resolveu fazer, ela falou, não, eu vou fazer. E qual foi o segredo dela? Até nas exceções, ela tem uma boa qualidade da alimentação. Então, ela sai da alimentação com comida de verdade. Em maior quantidade, talvez, tá? Em algumas situações. Mas ela sai com comida natural, com comida não industrializada. Ela faz as sessões com coisas tranquilas, coisas que realmente importam pra ela. E tá aí um segredo, se você tá anotando alguma coisa do que eu tô falando, anota. Saia da sua alimentação nos finais de semana e nas festas com coisas que você goste, tá? Com coisas que realmente façam o seu coração sorrir, que você sinta o sabor daquilo de uma forma especial. Não vale a pena, gente, comer coisa que você não gosta ou que você gosta mais ou menos, só porque tá ali. Não vale a pena, tá? E isso é importante de entender para que você saiba dizer não. E que você exercite esse não. Quanto mais não você souber dizer, melhor vai ser ter resultado. E mais fácil vai ser de dizer não. Né? Com o tempo você vai ver que vai se tornar natural. Para algumas coisas, para outras nem tanto. Tá?
E o que vai te atrapalhar nesse processo? A primeira coisa e mais importante, você pensar que vai te atrapalhar nesse processo e que é uma desculpa, na verdade, é você achar ruim ter que se controlar, tá? É você achar ruim ter que dizer não. Quando você quer emagrecer, você tem que entender. A primeira coisa, colocou na cabeça que quer emagrecer, primeira coisa é saber e ter a certeza de que você vai dizer não para várias coisas. E que vai fazer parte do processo e que não vai deixar de existir esses nãos em nenhum momento. Nem durante o emagrecimento, nem depois do emagrecimento. Esses nãos vão existir. Você não vai deixar de querer comer as coisas. Você pode se habituar a comer as coisas que são saudáveis, sim, com certeza, mas você não vai deixar de querer comer outras coisas em alguns momentos, tá? Então, sim, você vai ter que se controlar. Você vai ter que parar, pensar e ter uma atitude consciente frente àquele alimento que você quer ou não comer, tá? Então, é muito, 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 muito importante que você saiba disso. Porque se você tiver na sua mente que eu não quero me controlar, eu não quero ter uma atitude consciente frente ao alimento, nem começa. Independente do método de emagrecimento, da dieta que for passada, do que você quiser fazer, se você não tiver em mente que você vai fazer o seu melhor, não adianta começar, que não vai sair do lugar. Que vai chegar uma hora que você vai cansar e você vai falar, não, eu não quero. Isso inclusive aconteceu com uma paciente minha. Ela vinha de um histórico muito grande de restrição alimentar. Então, ela entendia que ela só ia emagrecer se ela restringisse muito a alimentação dela. Ok. Expliquei pra ela que não era assim, que não precisava ser assim, que ela não precisava restringir tanto a alimentação dela pra perder peso. Mas ela, de princípio, não entendeu muito bem. Eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser, né? Fiquei muito curiosa no primeiro retorno dela. E ela falou assim, mas eu vou no restaurante árabe e eu quero comer tabule. Tabule é uma coisa saudável, gente. Tenho trigo, mas é uma coisa saudável, tá? E beleza, eu tinha falado pra ela que tava tranquilo, que ela poderia comer, que se encaixaria na dieta dela, tranquilo, de acordo com os parâmetros que a gente combinou. Só que daí ela falou, mas daí, Paula, eu como uma bacia deste tamanho, vocês não estão vendo, ó, desse tamanho, a bacia que eu como, tá? Aí ela falou, eu preciso me controlar, mesmo com o que for saudável? A minha resposta pra ela foi qual? Com certeza, você precisa se controlar. E ela falou, tá, eu vou tentar mais um período então. Aí ela tentou, eu dei novas instruções, a gente estabeleceu o número de refeições livres por semana. Ela tentou fazer, mas o fato dela ter que se controlar em todas as refeições incomodava muito ela. E isso fazia dela uma prisão, ela não gostava disso. E eu falei pra ela que não teria como, não importava a estratégia que eu passasse pra ela, ela ia ter que restringir alguma coisa, ia ter que dizer não, ia ter que controlar alguma vontade. Daí ela falou, então eu não quero emagrecer. E tá tudo bem, gente. Se a pessoa não quer emagrecer, tá tudo bem. Ela tem que entender o que ela está fazendo. Se ela está tendo uma escolha consciente de que, beleza, vamos supor que ela tem uma doença. Não, então tá, então eu vou ficar doente, não quero emagrecer, eu vou ficar doente. Ou se ela não tem uma doença, então eu vou ficar com um percentual de gordura mais alto que pode me trazer alguma doença futuramente. Ou que pode favorecer alguma coisa ruim na minha saúde e que, né? Ela sabe as consequências. As pessoas sabem
o que traz de ruim o sobrepeso e a obesidade. Mas ela pode dizer não, que foi o caso dessa paciente minha. Então, se você não tá disposta ou disposto a falar não, nem comece, tá? Outra coisa que geralmente vem junto com essa minha explicação, com essa minha fala. Mas eu saio todo dia, eu tenho muitas festas, eu costumo almoçar, jantar na casa dos meus parentes e eu tenho muitos amigos e toda vez tem alguma coisa pra fazer e eu não consigo, isso e aquilo outro. É porque eu saio muito. Resumindo, é isso. Aí eu falo, se você sai muito, você tem que aprender a se comportar nesse lugar. Por quê? Se for uma coisa esporádica, como por exemplo, Natal e Ano Novo, né? É uma vez por ano, gente. Natal e Ano Novo. Ninguém engorda por causa de 4 refeições. Tá? Então, Natal tem a ceia, tem o almoço. Ano Novo tem a ceia, tem o almoço. São 4 refeições. Ninguém engorda em 4 refeições. Por mais que você coma muito. Ninguém vai engordar só por causa dessas 4 refeições. Que seria o caso, por exemplo, de uma festa de criança, do aniversário de um parente, ou de um amigo, ou de seja lá quem for. Ou de um almoço diferente, do seu próprio aniversário, enfim. Esse seria o caso, seria a mesma forma de pensar, a mesma lógica de Natal e Ano Novo, tá? Só que, se a pessoa tem isso sempre e ela quer emagrecer, ela vai ter que aprender a lidar com essa situação. Como que ela vai lidar? A gente volta na outra coisa que eu falei. Aprendendo a dizer não. Ela vai ter que dizer não em alguns momentos. Talvez em algum momento ela vai ter que comer antes de sair de casa. Talvez em algum momento ela vai ter que chegar lá, vai estar todo mundo bebendo bebida alcoólica e ela não vai beber. Sim, isso pode acontecer. Talvez ela vai chegar lá e ela vai se oferecer. Bom, eu posso trazer uma salada, eu posso fazer uma salada pra mim, legumes, carne. Talvez ela vai chegar lá, não vai ter nada de opção pra ela comer e talvez ela não vai comer. Porque são escolhas. Então, quando você coloca na balança, de um lado tem que ter o que você quer, que é emagrecer. Do outro lado tem que ter o que você quer mais, comer aquilo ou emagrecer. Por quê? O prazer que você tem, que foi o que eu falei lá no início, ele vai sempre superar o emagrecer se você colocar do outro lado da balança o que você quer comer. Então, não pode ser, eu quero emagrecer, eu quero comer esse hambúrguer. Eu quero comer o hambúrguer. Porque é muito mais gostoso, o prazer vem bem no momento. São poucas pessoas que conseguem pensar antes e no futuro. Então, você pensar antes sobre o seu futuro é muito difícil. E para as pessoas, em geral, é difícil fazer isso. Então, para facilitar, a gente coloca na balança de forma diferente. Você vai colocar na balança, de um lado, o que você quer mais, tá? Então, eu quero mais comer o hambúrguer ou emagrecer. E do outro lado, o emagrecer. O que vai pesar mais? Tá? O emagrecer ou comer o hambúrguer. Dessa forma fica muito mais fácil, muito mais simples dizer não. Vai ser tranquilo? Você vai fazer isso sem pensar? Provavelmente não. Mas aí faz parte da vida e a gente tem que entender que sim, os nãos vão existir, tá? Mas, ok, falei que vai ter que controlar, que vai ter que comer pouco. Mas como que é esse controle? Primeiro eu quero falar como é que não é pra ser feito, tá? Então, pra você controlar num momento ali, numa confraternização, numa janta, num almoço, no Natal, no Ano Novo,
O certo não é você pesar absolutamente tudo, tá? Não é. Isso não faz bem pra cabeça, isso não é bom pra gente. Então, você não vai sair com a sua balancinha embaixo do braço e levar isso. Isso não é legal. Mas, existem pessoas que fazem, existem, tá? Então, não é legal. Outra forma de você controlar que não é certa é você comer coisas que você não gosta, mesmo que em pouca quantidade, ou coisas que você goste pouco, ou coisas que você não faz questão. Até acha ok, comeria, mas não faz questão, não tá com vontade de comer aquilo naquele momento. Que seria o terceiro jeito de fazer errado. Você até gosta, você acha que valeria a pena, mas não tá com vontade de comer aquilo naquele momento. Não é um jeito certo de controlar, mesmo que você coma pouco. Porque não vale a pena se você não tá com fome naquele momento. Fome não, gente, vontade de comer, tá? E a outra forma, a quarta forma de você controlar que não tá certa é você escolher um dia da semana, por exemplo, ou uma refeição da semana, tipo, Natal, por exemplo, né? Você pode deixar a tua refeição livre pro Natal e comer tudo, de tudo, tá? Então, seria mais ou menos ali, num exemplo mais básico pra você entender. Você vai numa hamburgueria e você pede o hambúrguer, a batata frita, o refrigerante e a sobremesa. Não precisa, mesmo que você coma um pouquinho de cada coisa. Então, escolha o que você gosta de verdade. Então, come um hambúrguer um dia, na batata frita no outro final de semana, a sobremesa no outro final de semana e o refrigerante sempre, 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 sempre optar pelo zero, pelo diet. É saudável? Não é de jeito nenhum, mas não tem caloria. Então, se você está buscando emagrecimento, não vai te atrapalhar no emagrecimento, tá? Não vai ser saudável, não vai te ajudar a emagrecer, mas não vai ser totalmente aí prejudicial. Então, refrigerante normal, você pode esquecer da sua vida. De preferência, qualquer tipo de refrigerante, mas se for para consumir algum tipo de refrigerante, consuma sempre o zero, que pelo menos ele não vai te atrapalhar no seu emagrecimento. Mas agora a gente vai entrar na parte boa, na melhor parte, que é o jeito certo de você controlar a tua alimentação aí, finais de semana e festas. Se programando, tá? Primeira coisa que você vai fazer é se programar. Sabe que tem alguma coisa. Ali, a gente nunca pegou de surpresa, ou praticamente nunca pegou de surpresa. Você sabe que vai ter alguma coisa ali especial. Você vai sentar, vai pegar seu caderninho ou vai escrever no celular e vai colocar lá. Eu vou comer 2 pedaços de pizza com um pouquinho de ketchup. Aí eu vou, na outra refeição, se tiver alguma outra refeição, eu vou comer salada e vou tomar um drink ou meio drink ou uma cerveja ou meia taça de vinho. Só que você tem que escrever, tintim por tintim, o que você vai comer ou não. Qual que é a minha experiência, tanto pessoal quanto no consultório? Gente, dá muito certo. Mas assim, muito certo. Até a Marina ali escreveu que ela fez, tá? É a minha paciente. É minha irmã, mas é minha paciente. Ela fez essa técnica que eu ensinei pra ela. E dá muito, mas muito certo, tá? Por que dá tão certo, Paula? Porque o teu cérebro concretiza que é aquela quantidade que você tem que comer. E quando você for passar daquela quantidade, você vai pensar, falar, mas eu pensei antes que eu queria comer tanto e não precisava desse pedaço. Antes,
A gente não está movido pelo prazer do alimento. Por mais que você lembre que é muito gostoso, você não está vivenciando aquele sabor. Por isso que é muito mais fácil. Então, escreva, programe antes. Se for uma viagem, por exemplo, que você sabe que você vai consumir, escreve todos os dias. Se você tá viajando, você vai num restaurante, por exemplo, antes, escreve: eu vou tomar um drink e vou comer meio prato de risoto, ou 1/3 do prato de risoto, ou um prato de risoto inteiro. Sempre busque fazer o seu melhor, porque se você pensa antes, você está pensando racionalmente e não com a tua emoção, com a tua vontade de comer em relação àquele alimento. E principalmente, às vezes você está escrevendo sem fome, então você tem noção do quanto seria ideal. Mesmo que você não pergunte para sua nutricionista, ou para mim, se eu for sua nutricionista, mesmo que você não pergunte, você sabe o quanto você poderia comer, tá? E quanto seria aceitável comer de determinada coisa, tá? Se você ficar muito perdido, você pode perguntar para sua nutricionista, falar: quanto mais ou menos seria interessante? Ela vai te dar um norte, no máximo tanto, entre tanto e tanto, e assim você vai conseguindo se achar, tá? Porque saber isso, aplicar isso, você vai vendo quantas exceções você pode fazer por semana e continuar emagrecendo. Se você pode fazer exceção toda semana, algumas pessoas não podem, porque se elas fizerem exceção toda semana, elas não vão perder peso. E assim vai, tá? Então, é importantíssimo se programar. Segunda coisa, que é assim, extrema importância, tá? É respeitar a sua fome e a sua saciedade, inclusive nesses momentos. A sua fome e a sua saciedade, elas vão ajudar a controlar a ingestão calórica naquele momento. Então, se você tá preocupada com a quantidade que você vai comer, respeita a tua fome e a tua saciedade. Porque é muito fácil comer muito desses alimentos, como eu falei antes. Mas é mais fácil se você controlar, prestar atenção. Eu tô com fome? Se não tiver com fome, espera um pouco até ficar com fome, para você poder comer com fome e comer devagar para respeitar a sua saciedade. E a última forma de você controlar é escolher coisas que você gosta, tá? Então, isso também é uma das formas muito importantes de você controlar. Olha o que tem ali, veja, será que vale a pena? Tá com uma cara boa? Mesmo que eu ache uma delícia, isso aqui vai me satisfazer nesse momento, tá? Sempre pensa, sempre reflita, isso é muito importante, tá? Muito importante no processo de emagrecimento, ter essa consciência do que você tá ingerindo, tá? E pra você começar agora, você vai colocar em prática essa programação, tá? Você vai pegar na sua próxima refeição livre, vai sentar e vai escrever no seu celular, no caderninho, numa folha, aonde for, o que e quanto você vai comer. Se você fizer isso e der certo, me conta que eu quero saber. Me manda aqui no Instagram, me manda aqui no YouTube, no Facebook, que eu quero saber se deu certo ou não. Posta, me marca, que isso é muito legal. É um processo de entendimento, de autoconhecimento, onde você vai saber o que vai satisfazer ou não a sua vontade, tá bom? Gente, agradeço de coração pela presença de vocês, por terem visto esse vídeo até aqui, tá? Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo ali com quem vocês acharem que se interessa, tá? Eu tenho, então, as minhas redes sociais no Facebook, no YouTube e o Instagram aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima live.